Gravação iniciada. Bom dia a todos. Hoje é dia 16 de julho, nosso terceiro dia de sessão. Vamos começar a sessão dessa manhã, às 9 horas. Temos aqui os mesmos relatores, doutora Andrada, doutora Tatiana, doutor Luiz Eduardo, doutor Valcir, doutor Jorge Almiro, doutora Érica, doutora Vanessa. Vamos começar pelo item 7.3. Recorrente Fazenda interessado Irarabás, Indústrias Químicas, retirada de pauta por solicitação da PGFN. 7.4 também recorrente Fazenda, recorrido Irarabás, retirada de pauta pedido da PGFN. 7.5 também retirada de pauta pedido da PGFN, mesmas partes. 7.6, mesmas partes também, retirada de pauta pedido da PGFN. 7.7 recorrente Sul América Investimentos, distribuidor de títulos de valores imobiliários, interessado Fazenda, doutora Érica. A palavra é a relatora. Bom dia a todos. Aqui trata de recurso especial interposto do contribuinte contra o acórdão 38.02.00.260, com a seguinte emenda: eventual petição da autora pendente de acolhimento expresso pela autoridade judicial, pleiteando a ampliação do pedido inicial, formulado não tem o condão de estender o benefício fiscal a outros fatos geradores. Diante da decisão, o contribuinte interpôs recurso especial de divergência em face do acórdão recorrido acima, a divergência suscitada de respeito a seu direito de gozar os benefícios instituídos pela Lei 9.779, de 99, no que se refere aos anos de 1994 a 1999. O recurso especial do contribuinte foi admitido conforme despacho de folhas 377 e 380. A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões manifestando pelo não provimento do recurso do contribuinte e que seja mantido o acórdão. É o relatório em síntese. Tem sustentação oral, não, né? Não, pode ir direto ao voto. Conheço do recurso do contribuinte quanto ao mérito. A matéria se discute no presente processo, é identificar se o objeto do pedido inicial da ação ordinária 9400239238 e da medida cautelar 9400204299 inclui os fatos geradores abrangidos pela Emenda Constitucional 10 de 96 e 17 de 97. A consideração de norma superveniente ocorrida no curso da ação judicial que tenha repercussão no resultado da demanda não pode ser acolhida como ampliação do pedido inicialmente formulado. E o deferimento ao pedido formulado pela contribuinte não é suficiente para concluir que o magistrado não teria considerado de ofício as alterações legislativas na sentença terminativa. Verifique-se que o pedido formulado versa sobre o direito específico cujo fundamento normativo está calçado em medidas provisórias, que não sofreu qualquer solução de continuidade até a edição da Lei 9.701 de 98. Referidas normas, por sua vez, estavam amparadas em diversas emendas constitucionais editadas na vigência e eficácia limitada no tempo, conforme a seguir. Emenda Constitucional 1, vigência e eficácia estabelecidas pelo exercício financeiro de 94 e 95. 10, que abrangia 96 a 97, a 17, de 96 a 97 e de julho de 97 a dezembro de 99. Com foco nas referidas emendas constitucionais foram editadas inúmeras medidas provisórias, que desde a primeira até a última, antes da conversão da lei da medida provisória 1674/57, tiveram o mesmo conteúdo normativo. Segue o conteúdo. Para efeito de determinação da base de cálculo de contribuição para o Programa Integral Social, de que trata o inciso 5º do artigo 72 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no parágrafo 1º do artigo 22 da Lei 8.212, de 24 de julho de 91, poderão efetuar as seguintes exclusões ou deduções da receita bruta operacional oferida no mês. Por esse motivo, entendo que o pedido inicial não estava fundado exclusivamente na Emenda Constitucional 1 de 94, como alega a autoridade administrativa, de vez que a petição inicial também cita expressamente a medida provisória que deu os contornos operacionais à norma constitucional.
E com efeito, embora não tenham constatado expressamente nas ações judiciais as emendas constitucionais que sucederam à emenda 1 de 94, o que nem poderia ocorrer, já que isso sequer havia sido promulgadas na época da propositura das ações, a contribuinte fez incluir no seu pedido a expressão, bem como toda e qualquer norma que lhe suceder, o que, obviamente, insere no campo da abrangência da ação ordinária 94.002.39238, uma vez que consta no próprio pedido não só o período a que se refere a emenda constitucional número 1, mas também o período das emendas constitucionais 10 de 96 e 17 de 97, o que vier apenas prorrogar o período da existência do Fundo Social de Emergência. Mesmo que decida, com base nas emendas constitucionais, a sentença reporta a medida provisória 636 de 94, cuja regra tributária seguiu incúlume até a edição da Lei 9.701. Entendo que, no caso dos autos, não há que se falar em direito superveniente em caso. A regra normativa permaneceu constante no tempo, o que foi diversas vezes renovado foi a base normativa que manteve o direito da Fazenda Nacional de exigir o mesmo tributo, sempre por meio de normas legais que mantiveram constante o texto normativo. A causa de pedir e o objeto de ação permanecem incúlumes ao longo de todo o processo, não sendo afetados pela superveniência da nova legislação, momento da estatura constitucional, que não modificar a exigência existida. O importante é afirmar que a matéria tratada na ação judicial não sofreu em tempo algum inovação no plano normativo, pois os comandos normativos das diversas emendas constitucionais e medidas provisórias atinentes à matéria permaneceram os mesmos ao longo do tempo, sofrendo somente atualização. E no caso da ação em exame, a modificação legislativa prestou-se unicamente para manter a imposição tributária objeto da resistência contida na inicial, inexistindo fato novo que tivesse constituído, modificado ou extinto direitos. Conclui, pois, que o processo judicial interposto pelo contribuinte em curso, em 13 de 2 de 98, alcança, sim, os fatos geradores constantes da exigência fiscal posta nos autos. Além do entendimento assim, é importante repetir que o pedido formulado na ação judicial do contribuinte fez incluir no seu pedido a expressão, bem como toda qualquer norma que lhe suceder. Né? Aí aqui, ó, as emendas supervenientes apenas prolongaram os efeitos das emendas combatidas, de modo que tal superveniência foi concretamente alcançada pela ação judicial considerada nesse caso. Né? O benefício fiscal do artigo 17 da Lei 9.779 de 99 deve, pois, ser aplicado em relação aos períodos de apuração correspondente à superveniência das emendas constitucionais 10 de 96 e 17 de 97. Devemos considerar também que, a título de exemplo, verifique que nos processos de compensação também aplicamos a legislação superveniente conforme abaixo. PIS, decisão judicial, compensação do CONFINS, né, da Lei 8.386 de 91 e Lei 9.430, legislação superveniente, artigo 62 do ICAF. Mesmo que a decisão judicial tenha estabelecido a compensação de crédito PIS com déficit do próprio PIS, lançado em regime jurídico vigente à época do adiamento da demanda, fica ressalvado o direito do contribuinte de proceder à compensação dos créditos via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, né, segundo entendimento. Efetivamente, as emendas supervenientes apenas prolongaram os efeitos da emenda citada na petição inicial, sendo assim, considerando que os pedidos foram expressos a abarcar também os dispositivos legais que sucederam a emenda constitucional número 1 e 94, é de dar provimento ao recurso especial do contribuinte. É como voto. Obrigado, doutora Érica. Doutora Andrada. Isso é um assunto que a gente não lida tanto com ele, né? Mas a gente julgou o processo irmão da mesma contribuinte em junho de 2018, acordo 6881, nossa turma. Na oportunidade, o relator era o Dr. Denis, e a gente deu provimento, na oportunidade o recurso era da Fazenda, então a gente deu provimento a recurso especial, por maioria de votos vencidas, doutora Érica, doutora Tatiana e doutora Vanessa. O relator era o Dr. Denis. A questão é que o artigo 17 da Lei 9779, ele isentou de multa e juros de mora o contribuinte que tinha alguma ação judicial com provimento precário, né, para não recolher
a contribuição, ou os tributos, que posteriormente foi declarado constitucional. Ele tinha até uma determinada data para recolher o objeto daquelas ações judiciais sem incidência de juros e multa. Então, a doutora Érica colocou bem a situação fática, mas a verdade é que quando ele entrou com a ação judicial, ele tinha um provimento em relação à emenda constitucional número 1 de 94, acho que é isso. Então, eu mantenho o entendimento aí proclamado pelo Dr. Demes, desse acordo que eu citei, para, com a devida vênia, abrir divergência, entender que ele só podia pagar sem multa e juros os fatos geradores abrangidos pela emenda constitucional original aí. Então é isso, eu abro divergência e mantenho aquele entendimento proclamado pela turma no acórdão 9303006881, de 12 de junho de 2018. Ao voto, presidente. Doutora Tatiana. Bom, eu tenho o mesmo entendimento que a Érica, né, tal como bem explanou o doutor Andrada, que as emendas supervenientes apenas prolongaram os efeitos da emenda combatida, né, que o benefício fiscal do artigo 17 deve ser aplicado, né, em relação aos períodos de apuração correspondentes à superveniência das emendas constitucionais. Então, eu acompanho a relatora. Doutor Luiz. Presidente, benefício fiscal, eu leio restritivamente, acompanho a divergência com todas as vênias ao belo voto da relatora. Doutor Valcia. De acordo com o doutor Luiz Eduardo, excelente voto, conselheira Érica, mas nesse caso eu voto com a divergência, está bastante claro, é questão restritiva à interpretação. Doutor Jorge. Mesmo sentido, presidente, a interpretação deve ser restritiva. Acompanho a divergência aberta pelo doutor Andrada. Doutora Vanessa. Eu acompanho a relatora, presidente, assim como fiz naquele acórdão citado pelo doutor Andrada, e naquele acórdão também a doutora Tatiana apresentou uma declaração de voto, né, no 9303006881, colocando os fundamentos que estão em linha com o voto da Érica, que na ocasião eu acompanhei também. Então eu acompanho a relatora. Do mesmo modo, como naquela época, eu acompanho a divergência aberta pelo doutor Andrada. Então, no item 77, foi negado o provimento por maioria de votos, vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. Voto vencedor, doutor Andrada. Item 78, recorrente, Relisa Florestal, interessado Fazenda, de minha relatoria, Rodrigo da Costa Poços. Relativamente tranquilo, mas é súmula, mas como é concomitância, sempre gera um pouquinho de discussão. Relatório. Traço de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte contra acórdão 3201, proferido pela primeira turma ordinária e segunda Câmara, terceira sessão do CARF. Aí tem a emenda. Contra essa decisão, haviam posto embaixo de declaração, os quais foram rejeitados. Nos termos do exame de admissibilidade, coloquei entre aspas, a decisão recorrida entendeu que deveria ser mantido o crédito tributário exigido no auto de infração, mesmo diante da decisão transitada de julgado. De todo modo, caberia unidade de origem cumprir a citada ordem judicial. Por sua vez, em ambos acordos paradigmas, estou consolidado o entendimento que, segundo o qual informação sobre o trânsito de julgado da decisão proferida em ação judicial, sendo fato superveniente no processo administrativo, pode ser trazida pela recorrente, por simples petição para julgamento, devendo a mesma ser apreciada por esse Conselho conforme determinou os artigos 342 e 1013 do Código de Processo Civil,
E assim sendo, tendo demonstrado que não existe crédito tributário, foi extinta por compensação autorizada na decisão judicial transitada julgada, deve ser cancelada a cobrança, nos termos do artigo 156-10. Requer então a recorrente, aspas, que seja cancelado integralmente o lançamento, mediante o reconhecimento da extinção do crédito tributário, em vista da superveniência da coisa julgada formada no mandado de segurança número 1996-6100-017-3250, ou, na remota hipótese desse órgão julgador reputar que as evidências comprobatórias não podem ser examinadas nessa instância superior, em caráter subsidiário, seja determinada a conversão do feito em diligência para que a autoridade administrativa responsável pelo lançamento confirme e explicite os impactos decorrentes da coisa julgada à autuação originária. A PGFN apresentou contra-razões, centradas na concomitância da ação judicial com a discussão da espera administrativa. Conhecendo o recurso, no mérito, estamos frente a uma ação judicial em que se discute o chamado alargamento da base de cálculo das contribuições não cumulativas, promovido pelo parágrafo 1º, artigo 3º da norma 718, sendo que houve o trânsito julgado antes mesmo da decisão de primeira instância, que leva à aplicação da súmula CAF número 1. Súmula CAF número 1 fala: importa a renúncia às instâncias administrativas, a propositura pelo sujeito passivo da ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. No acordo ao recorrido, entendeu-se que havia matérias renunciadas no recurso, o cancelamento da notificação da multa de ofício sobre o crédito tributário constituído impende ainda a incidência de juros moratórios. Caberia, sem dúvida, o lançamento via autoexpiração com outro de ofício, se não houvesse qualquer medida suspensiva à época de sua lavratura, sempre acompanhado dos juros de mora, a taxa Selic. Mas não vejo que isso ainda seria objeto de apreciação na via administrativa. Observado, no entanto, como bem colocado nas duas instâncias, caiba a unidade de origem dar cumprimento à decisão judicial. Acordo de manifestação de conformidade. Voto por não conhecer da matéria discutida judicialmente e, no mais, negar provimento da impugnação, cabendo a unidade jurisdicionante adaptar o crédito tributário à coisa julgada, fazendo os ajustes administrativos necessários ao fiel cumprimento das decisões. Acordo de recurso voluntário. Não obstante a manutenção do auto de infração e com secretários legais, é de estrito rigor a unidade de origem cumprir a ordem judicial transitada em julgado, em relação à matéria que deu origem ao litígio, versado nesses autos. À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso especial interposto pelo contribuinte, determinando o retorno dos autos da turma cor, para que profira uma nova decisão, não conhecendo o recurso voluntário, mas mantendo a determinação para que a unidade de origem dê cumprimento à ordem judicial, nos seus estritos termos. Pode até adequar o texto aí, se vocês tiverem alguma. Doutor Luiz, pediu a palavra. Perfeito. Presidente, no caso aqui, a discussão é claro, a gente está discutindo se há ou não concomitância depois do trânsito em julgado. Essa é a discussão. Depois do trânsito em julgado, ainda há concomitância e cabe à autoridade preparadora liquidar, cumprir a decisão, ou virou uma nova norma específica que nós temos que aplicar. Isso daí é claro. O que me causa, eu não vou nem me manifestar sobre o posicionamento, né? A lide é essa. O que me causa preocupação, presidente, está no fecho do voto, em que o senhor está votando por determinar uma decisão, num determinado sentido, da autoridade ACO. E a gente geralmente não faz isso, a gente reforma a decisão. Né? A gente dá provimento para que não tenha sido conhecido o recurso voluntário. Ponto final. Não precisa devolver para ela. E não havendo outra discussão no recurso voluntário que não tenha sido apreciada por questão de prejudicialidade, não precisa nem voltar. Vai embora para ser
liquidada e cumprida a decisão judicial pela autoridade preparadora, nos termos do artigo 45 do decreto 7235, que diz que cabe à autoridade preparadora liquidar a decisão. E aí, o que a gente tem que discutir é se, com o trânsito em julgado, terminaria uma concomitância que nós reconhecemos quando acontece a opção pelo Poder Judiciário. Só essa consideração, presidente, se o senhor me permite. Não, é perfeito, eu também estava em dúvida. Eu até prefiro resolver aqui, mas aí tem gente que fala que a gente vai pular uma instância. Até que tanto que o novo regimento do CAR, né, vai vir permitindo isso. O novo regimento do CAR vai vir permitindo claramente que a gente, como superior... Não está suprimindo instância, não, porque lá eles já decidiram por conhecer. E aqui a gente está reformando o conhecimento deles. Não é problema. Mas o que o contribuinte quer é cancelar, que a gente cancele aqui. O auto. Por isso mesmo eu negaria. Doutor Andrada, quer falar? Economizar um pouco a discussão de vocês, que eu vou pedir vista. Doutor, eu vou explicar a razão das vistas, porque vocês ajudam a olhar vai ser vista coletiva, né? A questão é o seguinte: o recurso foi admitido para ver rediscutida a possibilidade de extinção do crédito tributário em decorrência da decisão transitada em julgado. Eu tenho para mim que isso não foi discutido na instância judicial, então eu acho que não seria o caso de concomitância. A gente decidir se aplica ou se não aplica, né? Se isso é uma competência nossa ou se é uma competência da unidade administrativa que nós temos decidido. Então eu tenho dúvida se realmente é o caso de aplicação da súmula CARF número 1. Eu penso que a gente tem que falar se a gente é competente para decidir se transitou em julgado e deve ser aplicada. Como a gente não tem resolvido assim, a gente tem dito, a gente tem resolvido o problema de direito, e se ele tem provimento judicial, cabe cumprir, independente de... Aí cabe avaliar, a unidade administrativa cabe avaliar se o provimento judicial dele realmente alcança os créditos tributários desse processo. Isso não é a gente que vai fazer, né? Mas então, o meu pedido de vista é nesse sentido. Eu tenho dúvida se é o caso de aplicação da súmula CARF número 1. É por isso que eu estou pedindo vista, presidente. Tá. Doutor Luiz, quer falar? Obrigado, presidente. Doutor Andrada, qual é o objeto no pedido inicial da ação e qual é o objeto do processo administrativo? Eles não são iguais? É isso que o senhor está colocando. Eu queria compreender melhor a nuance que o senhor percebeu, por favor. A ação judicial é sobre o alargamento da base de cálculo. Perfeito. E aqui o lançamento foi feito para prevenir decadência, quando a discussão ainda não era definitiva, né? E se aquelas rubricas também, tem discussão se aquelas rubricas estão dentro ou não estão dentro do alargamento. Então, foi feito o lançamento e no acórdão recorrido discutiu-se incidência de juros de mora, porque tem depósito, etc. E manteve integral o lançamento. O acórdão recorrido negou provimento ao recurso voluntário. Andrada, no acordo recorrido, né, no voto, fica também, pelo menos assim, eu transcrevi parte do voto, fala assim, que a recorrente não pede aplicação do presente processo do que restou decidido na ação judicial, ou mesmo prossegue na discussão do alargamento da base de cálculo do PIS, da Lei 9.718, apenas suscita a extinção do crédito tributário em decorrência da decisão transitada em julgado, e o consequente cancelamento do auto de infração. Mas você tem razão, porque no recurso voluntário, no recurso especial, ela fala da aplicação da LC 770, né? Não da 9718. Só que em nenhum momento, pelo menos no recurso voluntário, recurso especial, o sujeito passivo entra no mérito de trazer parte da decisão e alcance no presente caso. Eu também tive dificuldade de analisar, entendeu?
esse processo. Vista, conselheiro Andrada, após o relator dar provimento parcial ao recurso especial interposto pelo contribuinte. Esse fica o resultado final. Então, o próximo item é... Presidente, aí termina a pauta, né? Terminou a pauta? Não, Amanhã. só tem o último item agora que vai terminar. Item 79, relator doutora Vanessa, recorrente Liberty Seguros, interessado em Fazenda Nacional. Retirada de pauta por solicitação do patrono. Então, dessa forma, o item 79 é o último item na pauta da manhã, desse dia 16 de julho. Então, vamos encerrar a pauta da manhã e daqui a pouco a gente começa a pauta da parte da tarde. Intervalozinho de 15 minutos.